A Procuradoria-Geral da República recebeu um pedido de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre acusação de prática de tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada com exclusividade pela revista Oeste, a partir da apuração do jornalista Christian Costa. O pedido foi protocolado pelos advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira. No documento, a defesa alega que Bolsonaro teria sido vítima de negligência estatal após sofrer um acidente, o que, segundo os advogados, teria causado sofrimento físico e psicológico relevante ao ex-presidente. Se o Brasil fosse o que realmente diz a lei, não é mesmo? Caberia mesmo, porque quem está em flagrante delito, né, de usar o estamento burocrático que tem nas mãos, a legislação, o aparato estatal, a obediência, a servidão da Polícia Federal para cometimento de supostos crimes, como crime de tortura, como você não dar assistência médica, como você anular um ato do Conselho Federal de Medicina que é protegido por lei, é uma autarquia protegida por lei, e falar sandices, né, numa petição, gritando, cometendo erros de português, mas gritando, precisa trazer esse assunto que é importante, e juntar aqui, né, gritando ali com todas as letras que, como assim, né, o Conselho Federal de Medicina vai ter algum sistema de correição para cima da Polícia Federal, e não é nada disso. Né, o que há ali, o que houve ali é os médicos prestando esclarecimentos aos médicos, né, é isso que faz, é a competência do Conselho Federal de Medicina, essa sindicância. Ele anulou, né, ele anulou. Então essa prisão, esse pedido de prisão feita pelo meu colega Dr. Paulo Farias, que é um valente guerreiro, advogado de Daniel Silveira, e tantas outras, né, que peticiona sempre, enfrenta, mas a gente sabe que, infelizmente, né, o que vai dar nisso vai dar em nada, vai dar só na notícia mesmo que a gente pode produzir, porque o PGR, não sei qual a desculpa que ele vai usar, mas né, tanto faz, a gente já está no regime de tanto faz, não importa mais se é legal, se tem cara de jurídico, se tem cara de, né, vamos aqui passar um verniz para alguma coisa moral, e essa cena é revoltante que a gente vê, porque isso foi na casa dele. Imagine-se o que ele está passando na cela, não é cela, é um quarto, que não tem nem os buraquinhos lá das celas, um quarto, dizem que é de estado maior, mas não é, quarto fechado, escuro, molhado, com degrau, com barulho. Este homem não teve solucionado, depois de ter passado as cirurgias para solucionar essa parte dos soluços, com um medicamento mega forte, onde os médicos falaram na coletiva de imprensa, e sem o fracionamento devido da comida e muito menos da medicação. Então é isso, tempo de prisão. E se a prisão fosse estabelecida por esse abuso de poder e um tanto de outras violações legais, teria que se estender a outros agentes políticos e públicos. Mas a gente percebe que quem poderia fazer alguma coisa, que neste caso especificamente é o Senado, está curtindo uma série, surfando uma onda, tirando uma risada na nossa cara aqui, que permanece. Janeiro para todo mundo, quase todo mundo é mês de trabalho. Uma reação importante. Agora, curioso é que quem deveria estar cuidando desse caso aí é o advogado de Jair Bolsonaro, a equipe que o assessora juridicamente. Foi estranho ontem, naquela entrevista coletiva que a gente transmitiu, vimos lá o médico, a Michele e Carlos Bolsonaro, e não vimos o advogado de Bolsonaro. Era ele quem tinha que estar ali para dizer que, olha, aquelas condições em que está o nosso cliente não são as condições corretas para alguém com problema de saúde, comorbidade e doenças que ele carrega. Então, teria que já ter um pedido objetivo, público, notório, com base em dados médicos, cuja soberania é clara, para que Jair Bolsonaro não ficasse mais naquela salinha de tortura da Polícia Federal. Aquela sala é torturante, barulho de ar-condicionado, é um lugar em que ele não tem acompanhamento médico intensivo, que é o que ele precisa, não é o lugar adequado para ele fazer fisioterapia, enfim, Bolsonaro não poderia estar preso ali. Esse é o ponto. Então quem tinha que estar fazendo essa contestação aí de uma eventual tortura a Bolsonaro é a própria defesa dele. Por que não está fazendo? Nem Freud explica. Os advogados alegam que a decisão de Moraes de impedir a saída imediata do preso teria causado sofrimento físico e psicológico, além de violar direitos fundamentais e normas de proteção a presos.
No documento, a defesa fala em omissão estatal, abuso de autoridade e pede, então, a abertura de investigação, além da prisão em flagrante do ministro. Bom, consta, a PGR ainda não se manifestou sobre este pedido, bem possível que vá pedir o arquivamento, né? É bem possível que o ministro Alexandre de Moraes ainda peça em 10 dias para ouvir esses advogados, como fez com o CRM, a gente lembra, demos ontem aí, né? Que anulou aquela nota que foi emitida pelo Conselho Federal de Medicina em relação à conduta da equipe médica da Polícia Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, esse caso com certeza não vai dar em nada, mas eu acho a iniciativa louvável, né? Mais gente devia fazer isso para lembrar sempre que nós não estamos lidando com um juiz, nós estamos lidando com um ex-sancionado por abuso de direitos humanos, que é a Magnitsky foi revogada por interesses de curto prazo aí do governo americano. Nós estamos lidando com alguém que não tem postura de ministro do Supremo, mas sim de gangster cá entre nós, e que vem agindo ao arrepio da lei faz tempo. Esse caso do CFM, como eu não estava aqui para comentar nessa quarta-feira, eu comento um pouco agora. Olha, é escandaloso em todos os aspectos. O Bolsonaro cai, aparentemente, na sua cela, né? Coisas estranhas continuam sem muitas explicações. O CFM recebe uma denúncia e, como de praxe, abre uma sindicância para investigar. Médicos. O Conselho Federal de Medicina representa, se não me engano, mais de 500, 600 mil médicos no Brasil. O Alexandre de Moraes diz que não cabe ao CFM correição de Polícia Federal. Mas quem falou em correição de Polícia Federal? O que está sendo discutido é médico para médico. A postura médica foi adequada? Se o cara trabalha para a Polícia Federal como médico, ele continua sendo médico. Mas isso é o óbvio ululante. Então nós estamos lidando aqui com alguém que perdeu qualquer resquício de bom senso ou de preocupação em parecer alguém que respeita o bom senso, né? Ele dobra a aposta a cada minuto. Aliás, adiantando, Paula, o tema da minha coluna dessa semana na Oeste. Mesmo com a captura do Maduro, eu fiquei muito tentado a escrever sobre esse assunto, que é o assunto que dominou o mundo todo no começo desse 2026, mas o Alexandre de Moraes conseguiu atropelar a pauta. É absurdo demais desse nosso ditador brasileiro, né? Então, ele merecia ir preso. E esse caso é um deles, mas nós podemos alegar vários outros. É um sujeito que vem cometendo crime atrás de crime. Podemos pegar aí o caso do Talhaferro, a prisão do Daniel Silveira, o Felipe Martins e o próprio Bolsonaro em outros casos, e por aí vai. Mas, infelizmente, nada acontece. O sujeito parece intocável, imparável, sabe-se lá o motivo. Diga, Marcília, que a gente pode esperar? A PGR, por enquanto, a Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Paulo Gonet, ainda não se manifestou a respeito desse pedido, mas ainda é capaz de sobrar ainda para o advogado, né, que fez essa solicitação. E para o Gonet. É bem possível que, enfim, o Moraes chame o Gonet na salinha e fale assim, olha, menino, o que você acha? Quem você acha que você é para cuidar desse pedido? Então, eu acho que o Gonet aqui, ele vai ou colocar... Nem sei se ele vai arquivar, né? Porque vai que ele coloca no arquivamento alguma palavra ali que possa magoar o Moraes. Eu acho que o Gonet não vai nem arriscar. Mas é possível, sim, que haja, se isso fosse adiante, algum tipo de retaliação ao advogado, ao Gonet, o Moraes intime todo mundo em 24 horas e assim por diante, como aconteceu com o CFM. E como aconteceu com o Talhaferro, vamos também lembrar, que é o maior exemplo, talvez o grande exemplo de como o Brasil está invertido como o mapamundi do IBGE lá apresentado, né? Então, aquela pessoa que denuncia uma ilegalidade do ministro Moraes passa a ser por ele denunciado, né? A denúncia se esquece e o denunciante vira denunciado. Aquele que pede a investigação se torna investigado. Aquele que deveria punir acaba sendo punido.